Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez aqui, para a gente poder continuar analisando uma caminhada até a Páscoa. Essa semana aí a igreja comemora essa data importante. Espero que todos os irmãos estejam bem, confiantes na vitória do Senhor, né? Confiantes sobretudo no cuidado do Senhor sobre nós. E nosso primeiro encontro aqui, eu estive analisando junto com os irmãos o capítulo 1 de Êxodo, e ali vimos que nos momentos mais difíceis o povo de Deus se fortalece e que nunca nos falta a provisão do Senhor sobre nós. O Senhor sempre tem um livramento, um escape, conforme o Senhor providenciou aquelas parteiras ali para abençoar o povo de Deus. E hoje eu tenho um assunto igualmente importante para tratar com os irmãos, que é o capítulo 2 de Êxodo. Capítulo 2 de Êxodo, que vai entrar um personagem muito importante aí. Aquele que vai ser o protagonista da Páscoa. O grande protagonista da Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dentre os homens há um nome que se destaca, que é o nome de Moisés. E a história de Moisés com a Páscoa vai se iniciar desde sua tenra idade. Desde que ele era um recém-nascido, se inicia o processo de construção de Deus como o grande líder que ele seria ali de Israel. E eu queria ler o texto aqui com os irmãos, juntamente com os irmãos, queria ler o texto. E fala assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que escondeu o filho, irmãos? No final do capítulo 1, nós lemos com os irmãos no último vídeo, fala assim: então ordenou Faraó e todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Havia um decreto real, e esse decreto é: todo filho dos israelitas que nascer filho homem será lançado no Nilo. E nasceu Moisés nesse contexto tão complicado, nasce esse servo de Deus, Moisés. E fala que durante os 3 primeiros meses daquela criança, né, ela foi escondida pelos seus pais. Meus irmãos, aqui de se perguntar assim, qual era o sentimento no coração dos pais de Moisés? O escritor aos Hebreus vai nos ajudar. O escritor de Hebreus fala que a postura dos pais de Moisés foi uma postura de fé. E lá é muito bonito, em Hebreus capítulo 11, que fala assim, que os pais de Moisés não temeram o decreto do rei. Não temeram. O decreto era terrível, jogar os filhos no Nilo. O destino natural de Moisés era ser encontrado pela guarda real e ser jogado no Nilo. Mas nenhuma postura de fé, numa postura de consciência de que eles tinham Deus na vida deles. Eles decidiram crer que Deus tinha um livramento. E ali eles usaram a primeira estratégia, que era ocultar a criança. Uma estratégia, Deus deu uma sabedoria a eles. Deus deu discernimento espiritual a eles, e eles tomaram essa sábia decisão de esconder a criança. Meus irmãos e irmãs, aqui eu queria já trazer a primeira lição para nós. Quando a gente ouve aí que os pais de Moisés, Hebreus interpretando aqui Êxodo 2, quando nós ouvimos assim, os pais de Moisés não temeram o decreto do rei. Páscoa em tempo de Covid-19, em tempo de quarentena, em tempo de informações várias que chegam à sua casa, através da televisão, através das redes sociais, mas concluindo, um tempo complicado. A experiência dos pais de Moisés ante o decreto do rei vai nos ensinar muito aqui. E o que eu aprendo e o que eu gostaria de passar como lição aos irmãos é que nós temos que continuar crendo no Senhor.
A nossa fé tem que ser uma fé inabalável, conforme a fé dos pais de Moisés. Algumas pessoas, meus irmãos, têm externado a sua preocupação com seus filhos. Algumas pessoas têm colocado assim na internet, eu só queria botar meu filho numa caixinha e quando passasse isso tudo, eu tirava ele dessa caixinha. E eu agora que sou pai, eu entendo que sentimento que é esse. Essa preocupação ela é absolutamente legítima nesse momento de uma pandemia. A preocupação com os nossos filhos, a preocupação com a nossa casa, a preocupação com a nossa família, é natural surgir essa preocupação. Mas, meus irmãos, nós que somos o povo de Deus, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que somos desafiados pela palavra de Deus todos os dias, não tema o coronavírus, não tema o Covid-19. Toma as cautelas, sim, claro, o Senhor nos dá estratégias. Qual foi a estratégia dos pais de Moisés? Ocultar a criança. Inicialmente ocultar a criança. Usamos a estratégia de cuidar da nossa higiene. Usemos a estratégia de nos recolher em casa durante o período. Toda a estratégia é válida, né? Temos que buscar essa sabedoria perante o nosso Senhor. Mas o que vai nos sustentar esse momento mesmo é não temer o decreto do rei. É não temer a peste, é não temer a ameaça do inimigo sobre nós, permanecer na postura de fé, nos revigorar no Senhor. Então oremos, meus irmãos. Senhor, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor. Acrescenta a fé nesse momento. Nos dê a fé dos pais de Moisés. Nos dê estratégia, nos dê direção espiritual. Nos dê discernimento diante de tudo que está acontecendo. Mas acima de tudo, renove a nossa fé. Renove a nossa fé, Senhor. Então essa fé dos pais de Moisés, a fé que não temeu o decreto do rei, é uma fé maravilhosa. E na sequência eles vão ter, vai entrar uma ação de Deus sobrenatural. Eles vão colocar o menino numa caixinha. Quando eles viram que já não tinha como ocultar aquela criança, eles colocam aquele menino numa caixinha para descer o rio. A filha ali do rei encontra aquela criança e a irmã de Moisés acompanhou aquele processo e falou, eu conheço ali alguém que pode cuidar desse menino. E ele entrega, e a própria mãe de Moisés é quem vai cuidar dele. Aconteceu ali, meus irmãos, algo sobrenatural. Mas antes de acontecer esse sobrenatural, houve uma decisão dos pais de Moisés de crer no Senhor e não temer o decreto do rei. O Senhor pode fazer algo sobrenatural a nós nesse tempo, sem sombra de dúvidas. Mas a sua postura de fé, a sua postura de fé, a minha postura de fé, a postura da igreja de Jesus é uma postura de fé. Então, que nós não venhamos temer o decreto do rei. Meu irmão, minha irmã, acima da China, acima de Bolsonaro, acima do rei Trump, acima dos governadores de toda a terra, existe o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra nos afirma que este Deus decretou todas as coisas antes da fundação do mundo. Então, o Senhor, além de saber que haveria no ano de 2020 o Covid-19, ele, além de saber, ele decretou. Ele decretou para a glória dele. Para a glória dele, ele decretou. Então, existe um decreto real sobre a humanidade. Existe um Deus triuno, existe Jesus Cristo, aquele que comanda todas as coisas agora, que decretou todas as coisas, nada foge ao controle dele. E nós não devemos temer o decreto desse rei. Se a nossa vida está na presença do Senhor, se nós nesse tempo, ou em todo e qualquer tempo, a nossa postura é de arrependimento, quebrantamento diante dos reis dos reis, nós não precisamos temer. Agora, se a nossa vida está errada diante do Senhor, se nós não temos prestado a devida conta ao Senhor, se a nossa vida é uma vida dentro do pecado, se a nossa vida é uma vida de servidão ao mundo, nós devemos temer o decreto do Rei Jesus e devemos temer muito. Devemos o quanto antes consertar a nossa vida perante Ele, o quanto antes. Mas se você ama Jesus, glorifica o nome dEle hoje.
Não tema o decreto do rei. Que o Senhor aumente a minha fé. Que o Senhor aumente a tua fé. Mas que o exemplo dos pais de Moisés venha conservar a nossa alma em tranquilidade neste tempo. A fé, a certeza de coisas que nós não enxergamos, certeza, convicção de fatos que ainda não aconteceram. Não tema o decreto do rei. Que Jesus te abençoe. Que nós caminhemos rumo à Páscoa em fé, na certeza que existe o Rei dos Reis que não abandona o povo dele. Jesus te abençoe. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu orar pela tua vida. Senhor Jesus, graças te damos por todas as coisas. Te damos graça também, Deus, por esses dias de aflições, porque muito temos aprendido com eles. Acrescente fé no meu coração. Acrescente fé no coração dos meus irmãos, ó Pai. Que não venhamos a temer o decreto do rei, porque o Senhor Jesus decretou, é para o bem da tua igreja, é para que o nome de Deus seja glorificado. Então bendito seja o teu nome por todas as coisas. Continua conosco, continua a se revelar a nós dia após dia. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que o poder de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Amém. Na sequência nós estaremos continuando, caminhando rumo à Páscoa aqui, refletindo também sobre esse tempo que a gente tem vivido. Deus abençoe e fique em paz. Um abraço a todos.